você que não me conhece, me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vidas Exatas. Matéria de hoje, Física Eletrodinâmica, parte 7 da nossa revisãozinha. Parte 6 que eu postei ainda hoje, eu falei de como calcular resistência equivalente. Então essa parte 7 vamos resolver um exercício do Enem para já botar a nossa habilidade em prova, belezinha? Então, Enem 2018, o que ele diz? Todo um textão, blá blá blá, igual o Enem sempre faz. A família do examinador não gosta dos textões dele no Facebook, então ele bota na prova para você ser obrigado a ler. Mas enfim, todo um textão inútil e aqui tem um circuito, beleza? E ele quer o quê? A resistência equivalente do nosso circuito. Muito bem. Repare que as resistências não estão em ohms, que é sistema internacional, tá? Em quilo-ohms. Quilo, esse casinho, significa 1000. Significa 4 quilo-ohms, significa 4.000 ohms. Só que nessa questão, ainda bem, o examinador não foi tão chato, você não precisa fazer nenhuma transformação de unidades, porque aqui na figura está em quilo-ohms, só que nas alternativas também está em quilo-ohms. Então fica elas por elas, beleza? É só fazer a conta normal, sem transformação de unidade nenhuma. Então, vamos entender a questão? Ele diz o quê? Aqui a gente tem um circuito que, repara, que ele está aberto aqui nas pontas. Então, o que aconteceria? A corrente nunca, jamais passaria para esse lado. Porque como que ela vai voltar? Não dá para voltar para cá, não dá para voltar para cá. Então, e o objetivo de vida da corrente é dar uma volta completa. Ela quer sair da bateria, dar uma volta e voltar para a bateria. Se não tem como ela dar a volta e voltar para a bateria, ela nem vai. Então, ela simplesmente sai aqui, vem aqui, desce aqui, continua descendo e volta para a bateria. E simplesmente ignora essas duas resistências. Muito bem. Só que a situação da questão é essa? Não. Lê o finalzinho. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Ou seja, eu vou fechar o circuito no ponto A. Então eu vou dizer essa mesma coisa com o circuito fechado no ponto A. Olha como vai ficar. Mesma coisa com o circuito fechado no ponto A. Perceba que muitas pessoas perderam a questão porque também fechou no ponto B. Aqui o examinador foi meio chato. Porque na correria, pessoa nervosa, ela lê fechar circuito, ela fecha no A e no B, ela não vê que é só no A. Aí ela fecharia no B também está errado, porque a questão diz explicitamente que fechou só no A, o B continua aberto. Então, vamos entender o que vai acontecer? Vai ser uma corrente total de alimentação, que sai da nossa bateria, vai vir para cá. Aí nesse ponto, que é um nó, é um ponto onde a corrente pode se dividir, agora sim ela se divide, certo? Parte dela vai descer aqui, que eu vou chamar de I1, parte dela vai vir aqui, que é o I2, belezinha? Lembrando que o I total se dividiu em I1 mais I2, beleza? A soma das partes volta a dar o inteiro. Aí o I2 volta a descer aqui. Agora, repara, aqui no ponto A não é um nó. Nó é um ponto onde a corrente se divide ou volta a se unir. E por que a corrente não vai se dividir aqui no ponto A? Porque não tem como ela descer, ó. Tá aberto, ela vai ignorar essa resistência, ela só vai virar aqui, virar a esquina. Então, quando ela virar a esquina aqui, agora sim é um nó, porque é um ponto onde a corrente pode voltar a se unir. Aí volta a se unir I1 com I2, quando eu somar I1 com I2, volta a ser o I. Aí volta a ser o I total de alimentação. E o sonho dele é voltar para a bateria, ele não voltaria para cá nunca, está aberto, e de qualquer jeito a corrente nunca vai no sentido que não é no sentido da bateria. Então ela volta para cá, para a bateria, beleza? Então, mesmo se aqui tivesse fechado, a corrente não viraria para cá. Ela viraria sempre no sentido da bateria. Ela dá uma volta, é o objetivo de vida da corrente. E sempre a corrente que sai da bateria pode se dividir, mas no final ela sempre volta a se unir, e o mesmo valor que sai é o mesmo valor que entra, belezinha? Então, a única coisa que acontece é que a corrente ela se divide aqui nesse ponto e volta a se unir aqui. E simplesmente ignora isso aqui. Então a gente pode desenhar esse circuito sem essa resistência aqui para não nos atrapalhar. Então olha como ficaria ignorando essa resistência. Agora eu quero que você repare uma coisa. Tá vendo que tanto essa resistência de 4 kΩ aqui está entre os pontos 1 e 2. E essa resistência aqui também está entre os pontos 1 e 2, ou seja, é o mesmo ponto inicial, o mesmo ponto final. Logo, elas estão o quê? Em paralelo, mesma diferença de potencial, que é o 1,2, belezinha? Então, só copiando isso aqui que está aqui em cima, aqui embaixo, né? Que a corrente total se dividiu em 1 mais I2, beleza? E tá vendo que daqui até aqui não tem nada? Então, bota 1. Aqui até aqui tem alguma coisa, né? Que é o valor dessa resistência. Então, não pode ser o mesmo valor. Botar outro número. Então, o número 3, beleza? Então, essa bateria aqui, essa placa vale 1, essa placa eu chamei de 3, beleza? Então, você fala, por que você está chamando de 1, 2 e 3? Porque, repara, esse circuito é meio feio. Pode ser que você tenha uma habilidade de conseguir ver quem está em série, quem está em paralelo, já fazer resistência equivalente nesse caso. Mas eu sempre recomendo a redesenhar um circuito de um jeito que fique mais prático, beleza? De um jeito que seja mais fácil de ver, um jeito que seja na horizontal. Sempre mais fácil ver as coisas na horizontal. E lembrando que, nesse caso, a diferença de potencial entre as placas é o próprio valor da diferença de potencial da bateria, que ele não contou qual o valor, vale E. Significa que se ele não contou é porque a gente não vai precisar usar, beleza? Se ele perguntasse valores de corrente, a gente ia precisar desse valor, ele teria que dar um número. Como não perguntou, o valor de corrente não precisa, aí tanto faz, ele só chamou de E mesmo, tanto faz, um valor qualquer.
Mais pra frente a gente vai ver até porque eles gostam da letra E, que é de força eletromotriz, embora não seja nada a ver com força, é diferença de potencial mesmo, belezinha? Continua falando ou tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, vamos lá refazer o nosso desenho? Então, o que a gente tinha? Tava aqui a nossa questão, tava aqui o nosso desenho, tava aqui na parte de baixo, o desenho ali aqui em cima, ignorando a resistência aqui embaixo, certo? Que a gente já tinha anotado, e todas as correntes aqui anotadas, beleza. Então, vamos lá. Pra gente fazer o nosso desenho, redesenhar isso aqui de jeito fácil, você traça uma horizontal, certo? Aí bota nas pontas os maiores números, os números extremos, desculpa, que é o número 1 e o número 3. Bota aqui na ponta. Número 1, número 3. E no meio, qualquer lugar no meio, bota o número 2. Beleza, são os 3 pontos que a gente numerou. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos só simplesmente olhar aqui e reproduzir aqui. Lembrando que a diferença potencial entre as placas vale E, beleza? Então, diferença potencial entre as placas vale E. A gente não vai usar para nada isso, mas em outras questões que também caem no Enem, a gente vai usar isso. Então, já estou preparando o terreno, beleza? Então, agora vamos lá. Entre os pontos 1 e 2, a gente tem uma resistência de 4, então desenha aqui. Entre os pontos 1 e 2 tem uma resistência de 4. Agora, para um outro caminho paralelo, totalmente diferente, também entre os pontos 1 e 2 tem outra resistência de 4. Então, desenha aqui paralelo, uma outra resistência de 4. Beleza. E agora, ó, entre os pontos 2 e 3, a gente tem essa terceira resistência de 4. Então, entre os pontos 2 e 3, uma terceira resistência de 4. Então, agora é muito fácil ver. Você tem essas duas em paralelo, e depois esse conjunto em paralelo está do ladinho, em série com essa aqui de 4. Então, sempre que você fizer a resistência, botar o circuito na horizontal, comece sempre pelos pontos mais próximos do outro. Tá vendo que 1 e 2 é muito mais próximo que pegar o 1 e ir direto com o 3, beleza? Se tivesse 1, 2, 3, 4, 5, começa primeiro vendo o 1 com o 2, depois o 2 com o 3, depois o 3 com o 4, depois o 4 com o 5, para depois ir fazendo entre pontos maiores, que estão mais distantes entre si. E sempre que tiver paralelo entre esses pontos que estão imediatamente um do lado do outro, mata sempre esses primeiros. Então, tem um paralelo, vamos fazer resistência em paralelo primeiro. Então, ó, esse aqui é exatamente o que a gente viu no final do último vídeo. Resistência, associação de resistores que tem o mesmo valor de resistência. Está aqui em paralelo, então como que fazia mesmo? Era só pegar o valor dessa resistência, no caso vale 4 kΩ, e dividir pelo número de resistores que estão em paralelo, no caso 2. Então é só pegar que a nossa resistência em paralelo é o R dividido por N. R vale 4 kΩ e o N é 2, beleza? Só tem 2 resistores em paralelo. Então 4 dividido por 2 costuma dar 2. No caso a unidade é quilômetros, belezinha. Então vamos redesenhar isso aqui, trocando esses dois resistores por um só que vale 2? Então vamos lá. Aqui está a nossa questãozinha, a nossa figura, tudo que nós anotamos. A gente vai redesenhar isso aqui de forma que a gente vai trocar esses dois resistores aqui por um só que vale 2. Então, vai lá, os nossos 3 pontos. Aqui vem, some, retira esse de 4, retira esse de 4 e troca por um lugar que vale só 2. Beleza. E esse entre 2 e 3 eu não fiz nada, então só copia. Copia o resistor de 4. Beleza. Agora nós temos dois resistores, certo? Que estão em série, a mesma corrente vai passar para cá, o meu mouse vindo aqui. Certo? Então é só somar nossa resistência em série, é só fazer R1 mais R2, que no caso é 4 mais 2, que dá 6. 6 kΩ, ou seja, no fundo, é só trocar essas duas resistências e botar uma no lugar que vale 6. Então, entre os pontos iniciais e finais, que é o 3, só vai ter uma única resistência que vale 6. Troquei todo esse trambolinho aqui que a gente começou com esse conjunto por uma única resistência, agora acabou. Essa é o valor da resistência equivalente, que é 6 kΩ. Isso dá a alternativa C de casa, belezinha? Se você não tivesse ignorado essa aqui, você teria chegado em outros valores de resistência, teria que fazer a conta para descobrir. Mas no fundo, viu? A gente usa o nosso método que chama método dos nós, beleza? Por que método dos nós? A gente numerou os nós, certo? Que é os pontos onde a corrente pode se dividir ou voltar a se unir. E isso a gente conseguiu fazer um redesenho do circuito, saiu de um trambolho estranho para um trambolho que é muito mais fácil de ver quem está em série e quem está em paralelo, para a gente poder aplicar nossas equaçõezinhas. Em circuitos que são mais feios ainda, a gente vai aplicar de novo esse mesmo método. De repente vai aparecer, só vai ser um circuito maior, que vai ter coisas em série e em paralelo, bem facinho de ver, e a gente vai poder aplicar nossas equaçõezinhas, belezinha? Então, essa foi a questão de eletrodinâmica do ano de 2018. Ele pediu a resistência equivalente, mas vamos supor que agora, no ano atual, ele passa uma questão muito parecida, mas em vez de pedir a resistência equivalente, para variar, ele peça outra coisa, peça as correntes, beleza? Então, vamos copiar alguns desenhos que eu já tinha feito antes. Lembrando que aqui a diferença de potencial entre 1 e 3 era o próprio E, certo? Que era a diferença de potencial entre as placas. Então, vou aqui refazer alguns desenhos. Esse aqui é aquele desenho que a gente tinha feito, que a gente tinha numerado 1, 2, 3, certo? E todas as correntes. Sai um I de alimentação, que subdivide, parte vem para cá, parte vem para cá, depois volta a se unir, volta a ser o mesmo I de alimentação, e mostrando que o I que sai da bateria é o mesmo que entra, que é o nosso I de alimentação, o I total. Eu podia chamar de I total, mas eu chamei de I
para não ficar carregando muito a anotação, beleza? Agora, vamos supor que ele peça o valor da corrente total, a corrente que sai da bateria, uma pergunta muito frequente em prova. Qual que é o valor da corrente que sai da bateria, esse I aqui? Como que eu descubro? Para isso, ele teria que ser obrigado a me dar um valor numérico dessa diferença de potencial. É óbvio, é a diferença de potencial que faz com que o I saia. Se é outro valor de diferença de potencial, vai dar outros valores de I. Então, se ele quer descobrir o I, ele é obrigado a me dar o valor desse Ezinho aqui. Se não der o valor do E, não tem resposta. Então, vamos supor um número que cai muito. Cai muito o número 12. Então, vamos supor que ele conte que a nossa bateria aqui tem uma diferença de potencial de 12 volts. Só troquei tudo aquilo que a gente já tinha feito pelo valor da resistência equivalente, que era de 6, todo o cálculo que a gente fez, e o valor dessa bateria que vale E aqui, diferença de potencial, ele me conta, por exemplo, que vale 12 volts, é um número que cai muito, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver essa questão? Sempre, sempre, sempre que você tem esse circuito feio, é muito mais fácil olhar para o circuito que está aqui embaixo. Ó, repara, entre os pontos 1 e 3, sai a corrente I, sai do 1, certo? Então, aqui é a corrente I que sai do 1, e a corrente que chega no 3 também é I. Então, com certeza, por esse desenho, dá para ver que não tem nenhuma subdivisão, não tem nenhum nó, nem nada. Então, é o mesmo I que sai daqui, é o mesmo I que passa pelo nosso resistor equivalente, é o mesmo I que chega no 3. Beleza. Então, olhando sempre o nosso circuito que só tem uma resistência, é muito mais fácil. Então, ó, você vai aplicar aqui U igual a R vezes I. No caso, ó, daqui não tem nada, é 1. Daqui não tem nada, é 3. Então, a diferença de potencial do nosso resistor equivalente é o próprio U da bateria, que no caso, no meu exemplo que eu contei aqui, vale 12, beleza? Eu que inventei esse 12, beleza? Que é um exemplo que cai muito. Então, vamos lá? Deixa eu aplicar aqui o U total, é o REC vezes o I que passa pela bateria, que é o I total. Então, sempre, sempre, sempre que ele quiser pedir o I que sai da bateria, você vai pegar o U da bateria e vai aplicar U igual a R vezes I, mas o valor do R que você tem que usar é resistência equivalente. Então, U total, que é o U da bateria, que é o próprio U do nosso resistor equivalente, tem que ser o R do resistor equivalente vezes o I que passa pelo resistor equivalente, que é o I total. Então, quer descobrir o I total, é só descobrir a resistência equivalente antes, beleza? Então, vamos lá. Nosso U total vale 12, certo? O nosso REC vale 6 quiloohms, quilo é 1000, beleza? O 10 a terceira, então 6.000, ou 6 vezes 10 a terceira, vezes o I total, que a gente só chamou de I. Passa o 6 vezes 10 a terceira dividindo, então o nosso I é 12 dividido por 6 vezes 10 a terceira. O 10 a terceira pode passar para cima como 10 a menos 3, então copia o 12 em cima, copia o 6 embaixo e passa o 10 a terceira do ladinho do 12 como 10 a menos 3. Ó, 6 simplifica com 12 fica 2, chance, beleza? Então sobrou só 2 vezes 10 a menos 3, unidade de corrente, ampere. Poderia estar assim na alternativa, beleza? Outro jeito que poderia estar na alternativa é simplesmente pegar esse 10 a menos 3 e sair dividindo 3 casas. 0,2, 0,02, 0,002, beleza? Então, poderia estar assim também na alternativa, 0,002 amperes. Outro jeito que poderia estar na alternativa, mais frequente ainda, do mesmo jeito que 10 a terceira é quilo, 10 a menos 3 é mili, então ele poderia escrever 2 miliamperes, podia estar assim também na alternativa. Belezinha? Então, agora vamos supor uma outra pergunta que o examinador vai fazer. A potência total consumida por esse circuito. Você vai ficar descobrindo individual as correntes aqui para calcular a potência total? Não, isso é sempre a letra B de questões de Unifesp. Letra A, resistência equivalente, letra B, potência total. Aí as pessoas vão lá e ficam calculando a potência individual de cada um para somar. Nossa, não. Você já sabe a resistência equivalente? É só aplicar a fórmula ou P igual a U vezes I, ou RI quadrado, ou U quadrado sobre R, usando o valor da resistência equivalente. Porque lembra, a resistência equivalente dissipa a mesma potência total do circuito. Então é muito mais fácil olhar para resistência equivalente. Então vamos lá. Vou aplicar aqui potência total é I vezes U, que é o π. Por quê? Porque π não tem nada ao quadrado. Muito mais fácil fazer a conta com π. Eu já tenho o I total, que vale 2 vezes 10 a menos 3, que a gente acabou de calcular. Já tenho o U total, que é o próprio U da bateria, que vale, no meu exemplinho, vale 12. Então é só jogar aqui. Potência total é o I, que vale 2 vezes 10 a menos 3, vezes o U, que é o próprio U da bateria, que vale 12 no meu exemplinho que eu inventei, beleza? Então, 2 vezes 12 dá 24, então dá 24 vezes 10 a menos 3. Unidade de potência no sistema internacional é watts, que é o W maiúsculo. Poderia estar assim? Poderia. Vai estar assim na alternativa? Não vai. Vai estar em notação científica. Lembra que notação científica o número tem que estar entre 1 e 10? 24 não está entre 1 e 10, é muito maior, certo? Então, a gente tem que dividir aqui por 10. Quando dividir por 10, vai ficar 2,4. 2,4 está entre 1 e 10, então é notação científica. Mas quando nós dividimos por 10 aqui, tem que compensar. Então tem que multiplicar esse 10 a menos 3 por 10. Um você divide, o outro você multiplica e compensa. 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. Então agora sim está a notação científica. 2,4 vezes 10 a menos 2 watts. Outro jeito que poderia estar na alternativa, 10 a menos 2 é cent, então poderia estar 2,4 vezes 100 watts. Só que não sei por que os examinadores não gostam muito do cent. Quando é milli, eles gostam. Quando é micro, quando é nano, eles gostam muito. Mas cent só quando for centímetro. Então, muito provável que vai estar assim nas alternativas. Belezinha? Como calcula a potência total?
Unifesp, letra B, costuma cair isso, belezinha? Então, fico por aqui. Amanhã vai sair uns 3 ou 4 vídeos. Vai continuar essa série aqui de eletricidade. Vou fazer mais exemplos para você. Vai sair um vídeo de resolução de ondulatória. Não vai ser tipo revisão, vai ser resolução. Tem uns exercícios muito clássicos, eu vou lá e vou resolver todos esses exercícios muito parecidos para você ver amanhã de como é que faz, belezinha? E vai sair também um de energia. E sábado vai sair um de termoquímica. Termoquímica tem sempre uma questãozinha no Enem. Vai sair uma de termoquímica. Talvez saia de eletroquímica. Acho que não, porque dá muito trabalho editar. Eu tenho que conversar com a amiga minha que é química, ela tem que revisar tudo, aí dá um trabalhão pra caramba. Então talvez eletroquímica não tenha, mas termoquímica vai ter sim, belezinha? Então é nóis, fui!